Olá, estimados irmãos e amigos da Igreja Cristã Evangélica de Uberlândia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com os irmãos. Saudade de todos, né? Eu acredito que todos estão passando por esse momento aí de afastamento social, oriundos aí do Covid-19, e eu acredito que todos estão com saudade de congregarmos nesse templo, né? Apesar da gente ter outros meios e tudo, de falarmos e tudo, mas com certeza estamos com saudades. Então, eu quero compartilhar com os irmãos que Deus continua agindo na vida de cada um de nós, na vida da igreja, e que nós possamos estar cientes disso e assim continuar levando, né, a nossa vida da melhor forma que for possível, da melhor forma que Deus nos proporciona. Deus continua usando as ferramentas que Ele colocou à disposição dos homens, à disposição nossa, para continuar falando no nosso coração. E a primeira ferramenta que Deus, mesmo nesse momento de angústia e aflição que cada um de nós temos, é a Bíblia. A Bíblia e a fé que Deus outorgou a cada um de nós. Então não esqueçamos disso nesse momento, porque nós, os irmãos que estão nos ouvindo, cada um de nós tem uma necessidade e um momento diferente. Alguns estão totalmente reclusos, outros estão trabalhando normalmente, mas o momento requer apreensão de todos nós. Aquele que sai fica apreensivo, aquele que fica também, né, assim está, e a gente vai passando por essa dificuldade. Então nós temos que, nesse momento, revigorar a nossa fé na palavra de Deus, que é a palavra que Deus ainda fala conosco. Então a Bíblia, nós precisamos de continuar lendo a Bíblia diariamente, estudando a Bíblia, não somente ler, né? Então com certa regularidade, refletir no que essa palavra fala para nós, porque é a palavra de Deus, é Deus falando no nosso coração, na nossa mente, e muitas vezes nos exortando, nos acalmando, né? Então, e à medida que fomos estudando, refletindo, lendo essa palavra, no exercício da nossa fé, vamos aplicar essa palavra ao nosso coração. Seja ela para melhorar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, seja para mudar a nossa rotina do cotidiano naquilo que for possível, né? E também, na hora que encontrarmos aquilo que Deus fala ao coração, nós também temos em mente muitas pessoas que nós amamos, que nós gostamos e que nós sabemos que às vezes estão em situações mais aflitas do que nós. E a palavra que Deus falou a nós pode chegar a essas pessoas. Então, passar pela Bíblia e compartilhar a Bíblia também é muito importante. Outra ferramenta de Deus nesses momentos é a oração. Devemos orar a Deus para Ele nos dar sabedoria para entender essa palavra, para Ele desvendar a nossa mente, o nosso entendimento da palavra de Deus e da situação que estamos vivendo, né, da situação do cotidiano, entender essas coisas dentro do contexto da palavra de Deus e do poder, da graça e da misericórdia de Deus. Orar pela igreja, orar uns pelos outros, né, que a nossa igreja continue unida em Cristo, unida em oração, e olhar pela nossa família da nossa casa, mas olhar pela nossa família ampliada, pelos nossos parentes que estão em outros lares, né, e orar pela nossa própria fragilidade. Com certeza, cada um de nós tem as nossas fragilidades. Eu tenho as minhas, o irmão tem a sua, nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nossas crianças e os nossos adolescentes têm as fragilidades. Tudo mudou, né? Virou de cabeça para baixo agora, né? E então vamos orar a Deus para que Deus nos dê entendimento, fazer essa leitura do que está sendo possível fazer, do que não está sendo possível fazer, diante da palavra de Deus, diante do que o Espírito Santo coloca em nosso coração, para que assim possamos confortar o nosso coração, mesmo diante desse vale da vida, do mundo todo, que chegou a nós, a gente possa encontrar paz, a paz de Deus em nossa vida. Então, eu peço a você que não desista dessa ler a Bíblia, estudar a Bíblia e orar um pelos outros. Um outro fato importante das ferramentas que Deus tem nos dado, nossos irmãos,
é a necessidade que nós precisamos e até de desenvolver essa questão da comunicação, né? Então, tantos meios de comunicação e às vezes nós não comunicamos uns com os outros dentro da nossa família da fé. Então, eu gostaria de cada um de nós pensar como você comunica com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão familiar, né, com seu primo às vezes. Também faça essa comunicação com cada um dos seus irmãos da fé, dos nossos irmãos na fé, de forma individual. Às vezes tem comunicação que você vai fazer individualmente, né? Para esse irmão, vai ligar para ele pelo WhatsApp, vai passar um vídeo, vai fazer uma chamada, vai passar uma mensagem, um versículo. Não deixe de fazer isso, isso é importante para cada um de nós. Às vezes no momento que você faz isso, você está tirando, né, alguém da aflição, alguém do tédio, alguém da angústia. Então não deixe de comunicar uns com os outros. Às vezes a gente se sente menos sozinho, às vezes a gente sente que tem alguém se importando conosco no compartilhar da palavra, na oração, comunicando essas nossas deficiências que nós temos diante dessa situação. E pode ter certeza que nenhum de nós escapamos dessa demanda de necessidade. Sentimos falta de estar com as pessoas, sentimos falta do aconchego, do aperto de mão, do abraço, de estar junto, né? De participar, de congregar, de louvar, né? Por mais que a gente veja isso no sistema de comunicação da internet. Então não deixe de comunicar uns com os outros. Vamos fazer isso com mais rotina, com mais critério, né? Não vamos deixar de fazer isso não. Outra coisa que eu quero comunicar para os irmãos também é que a igreja tem uma página no Facebook. Eu não tenho publicado coisas pessoais lá, individuais que eu tenho feito ali na igreja, mas todo o devocionário que nós temos recebido no WhatsApp, eu estou postando esse devocionário cristão nosso, que chega pelo nosso WhatsApp, eu tenho postado lá no Facebook. Então o que você precisa fazer? Se inscrever lá no Facebook também, acessar, porque às vezes você não dá para ficar mandando todo dia ou para alguém o WhatsApp, aquelas informações, ou vídeo, ou texto, ou post, né, do devocionário, mas de repente você encaminha, você compartilha isso através do Facebook com um amigo, um colega de trabalho, com um vizinho. Então é uma ferramenta que mesmo nesse tempo de pandemia, Deus está abrindo portas para nós que às vezes nós não utilizaríamos em outro momento. Então entre no Facebook da igreja, acesse com regularidade lá e compartilhe com amigos, com parentes, né, o link do canal para que eles acompanhem o devocionário, que às vezes não precisa ficar mandando todo dia, mas acesse lá todo dia com certa regularidade. Eu não tenho um horário definido, sempre que eu posso eu coloco logo de manhã, mas tem dia que a gente está atarefado com algumas coisas, fica para mais tarde. Mas todos os dias eu tenho colocado o devocionário nosso lá, o post, o texto e também o vídeo que chega para nós. Então, os irmãos, é um canal que Deus tem aberto, uma ferramenta que Ele tem colocado à nossa disposição. A outra ferramenta, nossos irmãos, que Deus tem colocado é o YouTube, né? Através do YouTube nós alcançamos o mundo inteiro, nós assistimos cultos de diversas localidades, diversos lugares, né? Então, a igreja também tem o canal do YouTube, onde a gente está colocando as mensagens nossas de igreja. Aquelas que eu iria falar com os irmãos da igreja, eu tenho colocado de uma forma, sempre que possível, mais resumida, né? Às vezes a gente não consegue, mas eu tenho colocado lá. Então eu pediria aos irmãos que acessem, né, o canal da igreja do YouTube. Salve ele nos seus links aí de acesso rápido, né? Inscreva e compartilhe isso no canal. Então é importante. E também uma outra forma, se você vê o vídeo do estudo bíblico que a gente faz lá, o da mensagem, e ela fala ao seu coração, lembra de alguém, do seu familiar, lembra de um amigo, e manda o link para ele daquele vídeo, fala que essa palavra falou ao seu coração e que pode falar o coração dele também. Você lembrou dele. É uma forma que nós temos de continuar comunicando a palavra de Deus, mesmo distante fisicamente dessas pessoas. Então são ferramentas que Deus tem dado a nós e tem dado também às pessoas dos nossos relacionamentos. Então não deixe de ver lá o canal do YouTube da nossa igreja. E é importante que você escreva. Então, no mínimo, nós temos que ter os inscritos lá, os nossos membros da igreja.
Só para os irmãos terem uma ideia, nós temos lá no canal já 21 estudos ou mensagens colocadas lá no canal da igreja, nesses últimos tempos. Isso, irmãos, representa 591 minutos de estudo e reflexões bíblicas. 591 minutos. Praticamente 9 horas e 51 minutos. Praticamente 10 horas. Então, eu tenho certeza, meus irmãos, que muitos de vocês não viram essas mensagens. Então, Deus está dando essa ferramenta que às vezes eu não poderia ter ido no culto de domingo de manhã, ou não poderia ir no culto da quinta-feira. Hoje Deus instrumentalizou nessa questão de não podermos estar pessoalmente no local, Deus nos instrumentalizou para que essa mensagem esteja disponível para nós 24 horas por dia, no dia que ela é postada ou nos dias subsequentes. Então nós temos 21 estudos colocados lá, e eu tenho comentado com alguns irmãos que a maioria dos irmãos não tem visto essas mensagens. Então eu pediria aos irmãos que olhem com paciência, mas não é para visualizar a mensagem, é para assistir a mensagem. Aí o irmão pode gostar ou não, mas a palavra de Deus é a palavra que vai ser proferida, né? Faça ela com constrição, como se você estivesse lá no culto assistindo a mensagem. Você senta e deixa Deus falar com você através desse estudo que está postado lá. Então, não deixe. Você já tem, se você não viu, acesse lá o canal e assista lá os vídeos. Quando você acessa o canal pelo endereço do canal, irmãos, o que acontece? O endereço do canal vai te apresentar 3 ou 4 vídeos ali, igual eu estou mostrando aí na tela para você. E então ali nesse canal, se você não inscreveu nele como membro da igreja, todo membro da igreja precisa estar inscrito no canal do YouTube, né? Então, se você não inscreveu, você inscreva nesse canal. E aqui, só para mostrar, aqui no vídeo está mostrando aqui, ó, esse aqui está inscrito porque eu abri ele com o meu usuário, então ele está inscrito lá no canal da igreja. Na hora que você entrar no canal da igreja, vai estar escrito assim, inscreva-se. Então, inscreva-se lá. E se você quiser receber a notificação, você marca lá que quer receber, senão você acessa com regularidade. Quando eu passo para os irmãos, então, o link do canal, você tem acesso a todos os vídeos. E aqui do lado, acredito que você está vendo, tem uma setinha, porque não aparece todos os vídeos. Você vai andando com essa seta do lado aqui no seu smartphone, ou no seu notebook, ou no seu computador, que ele vai apresentando os vídeos anteriormente. Tá? Eu acredito que a maioria sabe lidar com isso aí, mas pode ser que algum irmão não estava acostumado a ficar acessando o canal para você escolher o vídeo que assiste, então aí é uma das formas que o irmão pode fazer e assistir. Então, nós estamos fazendo a série de estudo de provérbios, colocando lá, né? Então eu acredito que possa ser muito importante para cada membro da nossa família e para nós mesmos. Outro ponto importante das ferramentas de Deus é a nossa gratidão. Vamos ser agradecidos a Deus, falando para Deus, agradecer a Deus, né, com as nossas palavras, agradecer a Deus com as nossas ações, com o nosso envolvimento, com o nosso engajamento, com o nosso pertencimento. Sabe, irmãos, a igreja, nós não estamos reunidos lá no templo, mas a igreja continua. Nós, como povo de Deus, continuamos sendo família. Nós não estamos assim, soltos, abandonados, não. Então nós precisamos estar envolvidos, querendo saber como é que estão as pessoas, que eu falei anteriormente, na comunicação, né? no falar, no passar no zap. Às vezes você coloca a sua imagem, grava um videozinho, manda lá para o irmão, manda um texto bíblico, né? Não precisa ser coisa grande, né? Mas uma palavra, uma música que você gosta, que você mesmo cantou e louvou, alguns irmãos já fez isso. Então envolva, enganje, né? Você pertence à Igreja Cristã Evangélica, você como membro, é sua igreja. Essa igreja, ela vai ser fraca ou forte conforme você e eu é forte ou fraco. Ela não é forte ou fraca por causa de uma pessoa. Ela é forte ou fraca por causa de nós todos juntos. Então, não deixe de ser agradecido a Deus pela nossa igreja, e com palavras, com ações e muito mais. Também é muito importante, meus amados irmãos, porque nós não encontramos no templo, mas temos essas ferramentas de comunicação, o WhatsApp, o telefone, alguns têm e-mails, né? Comunique as necessidades. Lá em Romanos 12, 13, a palavra de Deus fala isso: comunicai
as suas necessidades entre os santos, quer dizer, entre os seus irmãos em Cristo. Então, comunique as suas necessidades. Então, às vezes, nós não conseguimos falar, não sabemos da necessidade do irmão, não sabemos da necessidade da irmã, do seu filho, da sua criança, do seu trabalho, mas compartilhe essa necessidade com a igreja, ou compartilhe com alguns membros da igreja, se for o caso, né? Pedido de oração, pedido de alguma necessidade básica, né? Então, pode ser que você ficou desempregado, às vezes nós não sabemos ainda, pode ser que você conseguiu o benefício do governo, pode ser que não. Então, assim, ó, como membros de igreja, nós não podemos estar desamparados. Então, se você, porventura, tem algum desamparo, se você está desamparado, não conseguiu, não tem emprego, você é um autônomo, não está conseguindo trabalhar, não conseguiu vender, não conseguiu receber os benefícios do governo, ele está insuficiente para a sua demanda básica, comunique com a igreja, ou de repente alguém muito próximo de você, comunique com a gente, porque às vezes nós juntando como família de Deus, juntando os irmãos, nós podemos socorrer nessas necessidades básicas, né? Necessidades sociais, espirituais, então nós vamos suprindo essa necessidade uns dos outros, né? Com aquele abraço virtual, com aquela palavra, com aquele áudio que você manda, ou com um vídeo ali pequenininho, mandando para aquele irmão, eu lembrei de você, lembrei desse texto aqui, eu estou orando por você. Irmãos, isso vai fazer uma grande diferença, pode ter certeza disso, faz muita diferença. Então, eu gostaria que os irmãos pensassem direitinho sobre esse aspecto e não deixe de comunicar se você tem uma necessidade, tá? As suas necessidades, não deixe. Agora, por outro lado, se Deus continua abençoando a sua vida, abençoando com o trabalho, com a sua saúde, você continua trabalhando, recebendo normalmente o seu salário, os seus honorários, a sua renda, a sua comissão, porque o seu setor não está parado, o seu setor está funcionando, honre a Deus em forma de gratidão também, com o seu dízimo e com a sua oferta. Continue entregando o dízimo para a igreja, né? Continue sendo fiel, com regularidade, né? E com confiança que esse momento vai passar. Ele pode durar mais 3 meses, mais 6, eu não sei ainda, né? Ninguém sabe na realidade. Mas a igreja precisa de persistir no tempo. E ela vai persistir no tempo porque ela não é nossa em si. Nós pertencemos, nós nos enganjamos nela, mas é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, continue sendo fiel ao seu dízimo, às suas ofertas. Faça isso com regularidade, faça isso com confiança que Deus vai fazer-nos vencedores nesse momento difícil. E vamos fazer com alegria, vamos fazer com gratidão, como se nós estivéssemos caminhando na nossa Canaã, daquele povo que estava no deserto, porque uma terra próspera nos espera. Vamos fazer isso, esse momento vai passar, esse momento vai ser vencido, né? Esse momento vai ser vencido. E vamos com fé fazer isso e sustentar nessa parte financeira também, porque os irmãos sabem que nós temos um projeto de juntar um caixa, de ter um valor reservado para, passando tudo isso, a gente chamar, né, convocar, fazer uma proposta para um pastor aqui, para nos pastorear, né? Um pastor da nossa denominação que nos pastoreie. A gente precisa fazer um caixa para ter um sustento por alguns meses, ou talvez até por um ano, desse pastor que chega, até ele ter tempo de fazer um trabalho da forma adequada, da forma que ele julgar necessário, que Deus falar ao coração dele, até que a igreja também tenha mais membros e seja maior e que consiga sustentar o trabalho, conforme os irmãos que participaram das nossas reuniões sabem disso, como é que é. Então, vamos continuar entregando o nosso dízimo, a nossa oferta com gratidão. E como que nós vamos fazer isso nesse momento que não está a igreja aberta? Faça pelo depósito bancário, né? Entregue para o nosso irmão João Paulo, que é o tesoureiro. Peça para ele buscar se for preciso. Faça isso com alegria, com contentamento, né? Arruma um jeito, né? O irmão João Paulo depois, se ele não puder, outro irmão pode ser intermediário disso aí, tá? Os irmãos façam isso. Nós estamos encerrando um semestre agora, né? No final do mês. O irmão João Paulo vai fazendo a contabilidade certinho, ele está fazendo todo mês. E depois nós vamos fazer o fechamento do primeiro semestre e vamos informar para os irmãos. Se não tivermos reunidos ainda, a gente informa dessa forma que estamos fazendo aqui. A gente vai informar como que a gente fechou o semestre, quais foram as entradas,
qual o saldo que a igreja tem, quanto tempo isso sustentaria o ministério, só informações para a gente saber como que isso vai acontecendo, tá? E finalizando, irmãos, esse recado, essa palavra que Deus tem falado para nós, eu gostaria de ler esse texto com os irmãos, que é Jeremias 29, 4, 5 e 7. É um texto lá quando Jeremias foi dar o recado para aquele povo que estava exilado para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Versículo 7 diz assim, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vos terei paz. Irmãos, esse é um momento também, nós não estamos desertados para a Babilônia, né? Não fomos exilados, mas nós estamos passando por um momento assim, semelhante. Não pensemos nós que essas coisas que estamos passando não têm a permissão de Deus. Tem. Coronavírus, Covid-19, tem a permissão de Deus para acontecer, independente da causa, independente se ele veio da China, do Japão, de qualquer lugar, Deus tem o controle dessas coisas. Aqui, como ele fala para o pessoal da Babilônia, que foi ele que colocou lá, não foi os babilônicos que invadiu, não, Deus deixou que eles fizessem para levar o povo de Deus para lá. Então, Deus tem o controle do que está acontecendo hoje, Deus tem o domínio dessas coisas. Então, como ele falou para esse povo, ele falou, olha, toca a vida de vocês, no caso lá da Babilônia, pode fazer, pode plantar, pode casar, pode ter filhos, continue crescendo a família. Então, irmãos, hoje Deus tem falado isso para nós. Irmãos, se você tem que trabalhar, se você está no hospital, se você é um vigilante, se você é um comerciante, se você... Ore a Deus, tome todas as precauções que tem que fazer e vai em paz, né? Vai em paz. Se nós temos que ficar em casa, se nós temos que ficar reclusos porque somos de mais idade, ou se eu estou parado, se eu estou afastado, fique também em paz com aquelas deveres de casa que eu falei lá, de ler a palavra, de orar, de interceder, de comunicar com os irmãos, tá? E diz aqui para orar pelas nossas autoridades, orar pela nossa cidade, orar pelos hospitais, orar pelos nossos irmãos, orar pelo... Sabe, irmãos, o Brasil está passando por um tumulto de ética, de falta de confiança. Vamos deixar, Deus sabe dessas coisas. Vamos orar por essas pessoas para que Deus dê o fim a cada um o que tem que ser e para que Deus, à medida da sua graça e misericórdia, proteja o seu povo, proteja cada um de nós. E se cada um de nós, irmãos, formos acometidos, que pode acontecer, né? A palavra de Deus, nesse caso aqui de Jeremias, tinha gente prometendo que eles não iam ficar na terra muito tempo, com promessas mentirosas. E Deus falou assim, ó, esse eu vou até destruir essa pessoa, esse falso profeta, porque vocês vão ficar aí por um bom tempo. Então esse negócio de Covid-19, irmãos, nós não sabemos ainda quanto tempo vão passar por isso. Pode ser mais 6 meses, pode ser mais 1 ano, mais 2, não sabemos. Deus sabe. E Ele vai nos preservar na graça e misericórdia do seu nome. E se Ele desejar também que qualquer um de nós passemos por essa enfermidade, vamos passar também em paz. Vamos fazer o nosso dever de casa, vamos orar para que Ele nos livre. Mas se isso acontecer, vamos recorrer a Ele, vamos recorrer à oração para que Ele nos preserve. Mas que Deus vai continuar fazendo a vontade dEle, com certeza. E nós vamos continuar confiando em Deus. Que Deus, assim, abençoe cada um de nós, irmãos, e que nós possamos levar em frente, né, a nossa igreja, mesmo não encontrando pessoalmente, mas nós possamos encontrar todo dia na oração, possamos encontrar todo dia na palavra de Deus e falar uns com os outros de vez em quando aí, né, para não passar muito tempo, sabendo que a gente está vivo e está presente. À medida que eu for dando conta, eu vou fazendo os estudos, vou editando, os irmãos estão vendo aí, tem esses trabalhos aí, à medida que eu for dando conta, eu vou postando lá, vou informando os irmãos, que os irmãos vão assistindo, e se os estudos achar que serve para outras pessoas, faça isso, passe para as pessoas, compartilhe a palavra de Deus. E
O importante é que nesses horários de escola dominical e culto à noite, os irmãos, sempre que possível, né, se possível, assista alguns ao vivo da nossa denominação. Outro dia eu passei, alguns irmãos têm acompanhado o próprio pastor Rogério e outros irmãos têm acompanhado outras igrejas, outras denominações, e eu passei o link esses dias da Igreja Central de Goiânia também. Então, aqueles irmãos que quiserem continuar ouvindo lá os estudos do pastor Rogério, tem lá o link da igreja dele também, faça isso e vai estar bem servido da palavra de Deus. Aqueles irmãos que desejarem, né, que eu conheço, tenho acompanhado às vezes também, a Igreja Central de Goiânia, que é o pastor João Batista Cavalcante, ele já esteve conosco aqui no passado, fazendo uma mensagem, não sei se é aniversário da igreja, alguma coisa assim. Então também tem uma excelente palavra de Deus e tem outras opções aí. E nesse ao vivo. Mas a palavra de Deus para a nossa igreja também que tem dado é os vídeos que eu tenho colocado lá. Os irmãos não deixem de ver. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo e assim fiquemos em paz, orando que a nossa igreja continue crescendo, mesmo distante pessoalmente um dos outros. Amém, irmãos. Que Deus abençoe.